sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu vou retomar com vocês sinais de pontuação. Vocês aprenderam comigo no livro de vocês de língua portuguesa, Desafios da Língua. Vocês fizeram algumas atividades sobre sinais de pontuação. E no decorrer dos anos, vocês sempre aprendem sobre como usar esses sinais. Por que todo ano vocês têm que reforçar o uso do sinal de pontuação? Porque à medida que vocês vão aprendendo a gramática, vai trazendo o que também? Um uso novo, por exemplo, de uma vírgula. Lembra quando vocês estudaram comigo vocativo e aposto? O vocativo, toda vez que eu uso, que é um chamamento, eu faço o uso da vírgula depois da palavra a qual eu chamo, que eu faço esse chamamento, garoto ou o nome de alguém, tá? O aposto, quando eu faço uma explicação, eu faço entre vírgulas. Então, toda matéria que vocês forem aprendendo, provavelmente vocês também vão aprender o uso novo de uma pontuação. Okay? Então, é por isso que praticamente até o 9º ano vocês vão aprendendo pontuação, bom? O ponto final eu uso para quê? Quando você faz um texto, você usa para quando a sua frase tem sentido completo. Dentro da gramática, ele vem escrito para nós quase sempre que o uso dele é no final de frases declarativas. Mas para simplificar, vamos dizer que o ponto final eu uso no final de uma frase que tem sentido completo. Se a minha frase tem sentido completo, não tem sentido eu ficar escrevendo sem usar o ponto final, porque o meu texto vai ficar o quê? Sem coerência, tá? O ponto de interrogação apenas para perguntas diretas, como qual é o seu nome, quantos anos você tem. Você vem sempre aqui, né? Agora, perguntas indiretas eu não faço uso da interrogação. Exemplo, eu gostaria de saber a sua idade. Então você não fala, eu gostaria de saber a sua idade, só se você perguntar dessa forma. Mas quando você faz o recurso aí de uma pergunta indireta, você não precisa colocar o ponto de interrogação, mas nas perguntas diretas sempre, ok? Sabemos também que a exclamação é usada em interjeições, né? Que designa susto, medo, nojo, tudo que designa, eu uso aquela interjeição, eu faço o ponto da exclamação. Quando eu levo um susto, quando eu digo, nossa, né? Quando eu chamo alguém brava, Ana, vem aqui, por exemplo, né? Quando sua mãe chama brava, tá, você fez alguma coisa, Caio, para com isso, né? Vinícius, faça a letra mais bonita, tá? Isabela, vem aqui agora, né? Bia, faça isso, Joseph, Davi, Marcos. Então, quando a mãe de vocês falam mais brava, né? Mais firme com vocês, ela está fazendo uso do ponto de exclamação, ok? Então, vamos ver o uso da vírgula. Por quê? A vírgula, em vários momentos, eu tenho que usá-la, só que a vírgula ela é mais complicada de ser usada por causa de algumas regras que ainda vocês talvez não tenham aprendido na gramática. Mas algumas coisas vocês já aprenderam e já sabem fazer o uso. Então, não deixe de usar a vírgula quando você souber usá-la corretamente. Se você tiver dúvida, você pode consultar uma gramática, ou se estiver em sala de aula, a professora, a mãe de vocês, né? Ou alguém que saiba, ou o livro mesmo, ok? Então, ela é usada para separar termos que possuem mesma função sintática na oração. O menino berrou, chorou, esperneou e, enfim, dormiu. Então, separou o que aí? A vírgula, os verbos, tá? Como se fosse uma enumeração, ok? Isolar o vocativo, né? Porque eu já falei com vocês sobre o que é vocativo, que é um chamamento. Então, aqui, ó, Ana, vírgula, entra agora. Aí faz o uso até do que? Da exclamação. Isolar o aposto, que é uma explicação do que você disse anteriormente. Quando você quer explicar aquilo, você faz questão
de fazer uma explicação. O João, vírgula, ex-integrante da comissão, vírgula, veio assistir à reunião. Eu poderia só colocar o João veio assistir à reunião. Mas quando eu quis explicar quem é esse João, eu fiz o uso do aposto e eu isolei esse aposto entre vírgulas. Separar expressões explicativas, conjunções e conectivos. Exemplos, isto é, ou seja. Por exemplo, além disso, pois, porém, mas, no entanto, assim e por aí vai. Esses conectivos aqui, nós vamos aprender muito sobre eles e essas conjunções também, quando nós estivermos estudando oração subordinada e coordenada, que eu acredito que seja ano que vem, no 8º ano, tá? Então, vocês vão aprender mais uma vez sobre pontuação quando nós estivermos estudando isso. Então, eu sempre uso a vírgula, né? Ou seja, quando eu vou explicar alguma coisa, o significado, por exemplo, de uma palavra, eu uso ou seja entre vírgulas. O pois, o mas, que nós vimos que tem sentido de oposição, né? Eu vou usar a vírgula antes, no entanto também, ok? Porém, pois, além disso, né? Além do que. Separar os nomes dos locais de dados. Então, quando você vai escrever uma carta, Belo Horizonte, vírgula. Suponhamos 30 de julho de 2020. Brasília, vírgula, 30 de janeiro de 2020. Mas, quando você escreve uma carta, sempre depois da cidade, você usa a vírgula. Isolar orações adjetivas explicativas, que vocês vão aprender mais para frente o que é uma oração adjetiva explicativa. O filme que você indicou para mim é muito mais do que esperava. Então, isso aqui, ó, que você indicou a mim é uma explicação. Então, nós falamos que é uma oração adjetiva explicativa, ok? Eu faço uso entre vírgulas. Os dois pontos é usado quando você vai usar uma citação ou introduzir uma fala, né? Por exemplo, se você vai usar um diálogo ali, introduzir uma fala, você vai fazer através de 2 pontos, né? Ele respondeu não, muito obrigado. Se quiser indicar uma enumeração, quando você está escrevendo seu texto, você coloca lá exemplos como, né? Você vai colocar, por exemplo, tipos de plantas como. Aí você vai falar desse tipo de planta, dar como exemplo, você vai escrever o quê? Você vai fazer o quê? O uso dos 2 pontos, para depois dar esses exemplos, ok? A aspas nós sabemos que ela é usada para citações. Que tipo de citação? Você vai fazendo no seu texto e você, eu lembrei daquela fala sobre tal assunto que tem a ver aqui que eu posso colocar no meu texto. Você vai fazer o quê? Entre aspas. Por quê? Porque não é uma fala sua. Você está respondendo uma interpretação de texto. Você vai copiar exatamente a resposta igual está lá no texto. Você vai fazer entre aspas, ok? Toda citação de qualquer livro, jornal, revista no seu texto ou respostas de uma interpretação de texto, entre aspas, porque a palavra não é sua, tá? Expressões estrangeiras, neologismos e gírias. Neologismos são palavras novas, inventadas, que não existem no dicionário. Então, se você quer inventar uma palavra, você pode usar o quê? Aspas. Gírias, eu já havia até falado isso com vocês, numa redação. Coloca aspas porque o professor vai entender que você não errou, mas você colocou aquilo propositalmente. E expressões estrangeiras, ele tem um exemplo de outdoor. Tem várias expressões estrangeiras, delivery, hot dog, né, que nós já trouxemos aí para o nosso vocabulário da língua portuguesa. Mas em uma redação, em uma produção de texto, fazer entre aspas, ok? Reticências. A reticências, ela é usada para indicar supressão de um trecho, interrupção de ideia ou continuidade ao que se estava falando. Então, se no seu texto você vai escrever sobre qualquer assunto, seja ele qual for, e você não quer mais falar sobre aquilo, ou se você quer dar margem para o leitor fazer a interpretação que ele quiser, ou se você cansou ali, né? Ao invés de escrever assim, etc., porque tem mais exemplos a ser dado, eu prefiro que use reticências. Eu não gosto de etc. em produção de texto. Por quê, professora? É errado? Não, não é errado.
Mas nós temos esse recurso aí da reticências, né, que é uma pontuação. Para que então usar etc? Se eu uso etc, aí que eu não preciso usar reticências mesmo, mas eu prefiro a reticências, tá bom? Eu gostei da nova casa, mas do quintal, quer dizer, tem alguma fala a mais aí. Então, reticências. Em alguns textos é bom evitar reticências. Quando vocês aprenderem, por exemplo, a dissertação, a fazer dissertação, vocês vão ver que nós não devemos dar reticências. E aí lá eu vou explicar o porquê, né, caso eu esteja com produção de texto com vocês, ok? Parênteses são usados quando se quer explicar melhor o que foi dito ou para fazer simples indicações. Exemplo: os conselhos, abre parênteses, dispensáveis, fecha parênteses, do primo, deram no que deram. Então, olha só, ele quis fazer o que aí? Ele quis dar uma explicação que os conselhos eram o quê? Dispensáveis, tá? Então, ele usou parênteses. Está errado? Não. Você pode fazer isso, ok? Ou você pode colocar entre vírgula, os conselhos, vírgula, dispensáveis do primo, vírgula, deram no que deram. Os conselhos deram no que deram. Você pode fazer isso também, tá? Com a vírgula. Comprou mais bolsas e sapatos, um dinheirão, e voltou para casa satisfeito. Então, quis dar uma explicação aí, né, de quanto que custou o sapato, né? Gastou uma fortuna, tá? Mas voltou satisfeito. Então, fez entre parênteses, ok? O travessão, nós sabemos que para diálogos usamos o travessão, né? Indicar mudança de interlocutor em diálogo. E também existe separar orações intercaladas, olha que interessante. Desempenhando funções da vírgula e do parênteses, eu posso usar o travessão no lugar das vírgulas ou do parênteses. Olha o exemplo. Precisamos acreditar sempre. Eu poderia colocar uma vírgula aqui. Disse o aluno confiante, vírgula, que tudo irá dar certo. Mas em vez da vírgula, eu quis colocar o travessão. Fiz correto? Fiz, que eu usei no lugar da vírgula, ou no lugar do parênteses também, tá? Que eu poderia colocar aqui, ok? Porque ele fala, se eu disser, precisamos acreditar sempre que tudo irá dar certo. Tem sentido, não tem? Então, esse disse o aluno confiante, eu quis dizer quem que falou isso, tá? Então, eu fiz entre travessão, eu poderia fazer entre parênteses ou entre vírgula. Outro exemplo, não haja dessa forma, falou a mãe irritada, pois pode ser arriscado a mesma coisa. Eu fiz entre travessão. Poderia fazer entre vírgula? Sim, entre parênteses? Sim. Estaria certo da mesma forma. Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. Então, aí ele fala assim, ó, o prêmio foi destinado ao melhor aluno da classe. Quem é esse aluno? Uma pessoa bastante esforçada. Então, ele isolou ali, tá vendo? Ele isolou porque ele disse quem é essa pessoa, embora não falou um nome, mas falou uma pessoa bastante esforçada, tá? Então, ele deu ali uma característica desse aluno que ganhou o prêmio. Eu posso fazer com o uso de um travessão. Bom, eu vou deixar para vocês atividades da página 40 até a 45 do caderno de atividades, ok? Porque essas páginas aí, elas são atividades apenas de pontuação, sobre pontuação. Então, são todas essas? São, mas vai o quê? Melhorar a pontuação de vocês no dia a dia. E eu gostaria, gente, também de fazer uma correção que eu deixei uma atividade na página 133 e 134 do final da unidade 4 e fiz a correção do caderno de atividade e não cheguei a fazer essa aqui. Então, eu queria aproveitar essa aula e vocês pegassem o caderno e o livro e colocassem, por favor, na 133, para nós aproveitarmos e fazermos essa correção, para ela não ficar para trás, ok? Eu vou começar a fazer correção e vocês não tiverem pegado ainda os material,
depois vocês dão pausa e continuam, tá bom? Leia em voz alta, ou se preferir, cante a estrofe da letra da canção. Ciclo, de Jorge Vercílio e Duda Falcão. Então, aqui está o texto. E aqui está, repita com naturalidade os 2 primeiros versos dessa estrofe. Pode-se afirmar que há rima entre os 2 versos? Se sim, qual seria a rima? Responda no caderno. Então, seria a resposta sim, a rima perfeita. Repete-se em ambos os versos o som do U. Se fosse considerado apenas o registro escrito, seria mais difícil perceber que as palavras com finais diferentes, surgiu e mil, fossem rimadas. Entretanto, se considerarmos a sonoridade, perceberemos que os compositores empregaram as palavras surgiu e mil por terem a sonoridade igual para a rima de que precisavam, mesmo sendo escrita uma com uma, outra com L. Copie as palavras seguintes no caderno e leia-as em voz alta. Identifique nelas os sons que se repetem, apesar de apresentarem escritas diferentes. Então, a letra A. Pavio, abril e rio. Tem o som do iu. Mesmo pavio sendo escrito com O, mas nós falamos assim, pavio, né? Como se fosse o U. Rival e mal, ao. Anel e chapéu, eu. Outeiro e solteiro, ou. Menino, anu e pássaro, nu. Hoje e guri, e. Mágoa e água, guá. Ainda em relação à atividade anterior, que conclusão se pode tirar dessa observação sobre a escrita e a pronúncia de alguns sons da língua portuguesa? Escreva no caderno. Então, ali eu tenho uma sugestão de resposta. Há sons na língua portuguesa que, embora sejam representados na escrita por letras diferentes, são pronunciados de forma igual ou semelhante, ok? É igual eu falei aqui, ó, pavio, abril e rio. Eu falo pavio, né? Não pavio. Então, por isso que tem essa sonoridade. A4, quem fez ótimo, mas nós vamos refazê-la em sala de aula, ok? Porque ela é um trabalhinho para fazer em sala de aula. Mas quem conseguiu fazer, já fica com ela pronta, que quando retornarmos à aula, nós faremos juntos novamente. A página 134 tem essa questão aqui, número 1. O poeta Paulo Leminski escreveu 2 haikais que inspiraram Ziraldo a criar ilustrações para os versos deles. Leia os haikais e observe as imagens. Gente, haikais são o quê? São poemas com apenas 3 versos, ok? Então, vamos ver o que ele está perguntando. Agora, conversa com os colegas. No haikai, Uma Chuva de Estrelas, Leminski usou a linguagem metafórica para formar 2 imagens. Uma chuva de estrelas e uma poça de palavras. Legal, poça de palavras. Em sua opinião, o que essas metáforas podem significar? Conte sua interpretação e os outros colegas. Então, você podia fazer, lógico, você não precisava contar, né, e ouvir, que isso tem que ser posteriormente. Então, o livro traz uma sugestão. A chave de estrelas pode representar as ideias de quem escreve, e poça de palavras no papel, o resultado dessas ideias traduzido em texto. B. Observe novamente ilustrações dos haikais. Que recursos utilizados por Ziraldo chamaram sua atenção? Então, é uma resposta pessoal. Toda vez que tem uma resposta pessoal, o livro pode trazer uma sugestão. Ele falou ali na sugestão. No primeiro haikai, Ziraldo inverteu as imagens no alto, de onde se esperaria a chuva. Há uma nuvem de palavras e no chão uma poça de estrelas. No segundo, a palavra ao destaca-se em razão de seu tamanho e da cor. Verde, em alusão provavelmente ao periquito que morreu. 2. Agora conheço os haikais criados por Ziraldo, também acompanhados de ilustrações do autor. Então, tem esses 2 aí. Letra A. No haikai primeiro, eu tenho o que você observa em relação. No haikai primeiro, eu tenho o que você observa em relação à repetição de sons, que sensação essa repetição provoca. Então, seria nas palavras tento, vento, ventar, invento.
Há tanta repetição dos sons consonantais que tem uma aliteração, representados pelas letras T e V, quanto do som vocálico, a sonância, representado pela vogal E nasalizada em. Essa repetição pode provocar sensação de movimento. B. No haikai, parece estranho a sensação que o personagem tem ao tomar banho é de prazer. Que elementos do texto da imagem reforçam a ideia? A imagem mostra a figura de quem está de braços abertos dentro do box, talvez cantando. A placa Lar Doce Lar, pendurada na porta do box, reforça a sensação de prazer confirmada pelos versos que compõem o haikai. Identifique as rimas em cada um desses haikais. Tento, invento, estranho e banho. 3. Considere todos os haikais que você leu nesta sessão e converse com os colegas sobre a questão a seguir. Qual haikai você achou mais poético, emocionante? Por quê? E qual você achou mais divertido? É uma resposta pessoal, daria para você escrever e na volta eu olho, ok? Mas não deixe de colocar a resposta no caderno. Em relação às estrofes e às rimas, o que todos esses haikais têm em comum? Todos esses textos com apenas uma estrofe de 3 versos e todos eles aparecem rimas. Apenas isso, ok? Então eu termino a correção por aqui. Deixo esses exercícios para vocês fazerem para corrigir na próxima aula. E lembrem-se, juntos no caminho certo.